né? Abre a sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 12, e diz assim a palavra do Senhor: os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? A minha versão é mais linguagem de hoje, né? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria, um combate, uma luta com os amonitas. Eu chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Ou em outras versões, vocês não estiveram quando eu chamei. E quando vi que vocês não vieram me ajudar, eu arrisquei a minha vida e fui combater contra eles. E o Senhor me deu a vitória. Então por que é que vocês agora vêm lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. O 5. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão poderia ser atravessado. E quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e o matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. E naquele dia foram mortos 42 mil efraimitas. Eu li aqui um trecho, muitos talvez conhecem, outros talvez não, mas aqui Jefté, que havia sido levantado naquela época, né, para estar ali governando, nessa época de juízes, né, a cada época o Senhor foi levantando, né, um homem ou uma mulher para estar ali como juiz, né, em Israel. E nessa época era Jefté, que teve uma história muito triste, mas foi um homem que Deus levantou e foi vitorioso. E aqui, por ocasião desse texto, desse tema, a Bíblia diz que ele estava, eles passaram a terra de Canaã. Tanto os efraimitas quanto os gileaditas, eles pertenciam ao mesmo povo de Israel. Mas o interessante aqui nessa história é que havia uma guerra, havia um inimigo, né, em comum. Havia um alvo a ser destruído. E a Bíblia diz que por conta nessa situação, nós começamos o texto dizendo que os efraimitas chegaram a Jefté. Tinha essa guerra, esse combate para ser realizado. Aqui nós entendemos que, né, Jefté convocou essa tribo também. Ele convocou eles. Mas por uma falta de entendimento, você observa aqui, eu peguei essa tradução, que é para você ver uma linguagem clara. Esse povo chegou diante dele e disse assim: olha, você não nos chamou para a guerra, para a batalha, por isso eu vou queimar a sua casa, a sua família. Veja bem, nós não estamos falando de inimigos, nós estamos falando de amigos. Nós estamos falando, ambos pertenciam a Israel. O inimigo dos efraimitas e dos gileaditas não eram eles entre si, mas eram os amonitas. E a primeira lição que eu tenho aqui nessa manhã é: nós precisamos estar muito bem focados, né, no nosso alvo, no nosso objetivo, e nós só temos um inimigo. É ele que luta para forjar os projetos na minha vida, na sua vida, na sua caminhada, naquilo que Deus tem projetado para você. É assim que funciona. Então, quanto mais força nós tivermos, quanto mais pessoas nós tivermos ao nosso lado, melhor, amém? Amém.
Nós precisamos ter mais o povo de Deus unido. E eu entendo que essa história aqui cabe bem aqui, né? No nosso tempo, naquilo que nós vivemos hoje, não só como igreja local, mas como a igreja, né, estabelecida pelo Senhor. Se fosse assim, não teríamos tantas denominações. Preste atenção que houve um convite, mas não houve um entendimento. E lá na frente nós vamos entender por que não houve entendimento. Você vê, essa falta de entendimento gerou o quê? Um conflito. Entrou no coração daquele povo, desses efraimitas, uma ira tão grande, que eles quiseram matar os seus próprios irmãos. E muitas vezes, né, e não está muito longe daqui, quantas pessoas você ouve querendo o seu mal? E muitas pessoas, às vezes, não seguem dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque às vezes os maus entendidos, né? Às vezes a parte religiosa e tantas coisas que entram em questão impedem de nós estarmos juntos na mesma empreitada. Então você vai muitas vezes falar do amor de Deus para uma pessoa e ela já se esquiva, porque talvez ela ouviu ou se decepcionou, ou teve alguma frustração no meio do caminho, e ela vai dizer logo, ou com alguém, e ela vai dizer logo, olha, se você... E a pessoa não sabe, o primeiro evangelho que as pessoas veem aí fora, os japoneses, ou seja quem for, vai ser a sua vida. Não é Marcos, não é Lucas, não é Mateus, mas é Vera, mas é Laurence, e assim vai, Ricardo, e assim vai. Por quê? Porque não é com a Bíblia que você chega. A Bíblia não tem que estar na sua mão. A palavra de Deus tem que estar arraigada no seu coração. Precisa estar aqui, porque se ela estiver aqui dentro, onde você estiver, mesmo que o livro não esteja, o iPad não esteja, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus vai trazer à memória aquilo que você leu, aquilo que você estudou e aquilo que você aprendeu. Então, se nós estivermos focados certo, ainda que uma pessoa venha, você vai conseguir falando o contrário, você tem essa convicção e você pode vencer. Mas a pessoa que não conhece o Senhor, ela não tem essa base ainda. Então, se a gente não for, né, não tiver esse equilíbrio, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão se dispersar. Por quê? Porque é uma guerra entre a própria irmandade, entre o próprio povo de Deus. Por quê? Uma falta de acordo, uma falta de entendimento. Às vezes alguém, né, age, Deus dá uma visão para a nossa igreja. Não somos os melhores, não somos os primeiros. Amém? Deus pode levantar outras pessoas, outras igrejas também, com o mesmo objetivo. Agora, tampouco nós seremos soberbos ao ponto de encontrar com alguém, ou falar para alguém, né, que a igreja lá do lado não funciona, não tem a Deus, só a nossa. O que nós vamos causar aqui? Um problema sério. E por quê? Porque nós vamos estar guerreando entre o nosso próprio povo. E a Bíblia diz aqui, que por essa falta de entendimento, e eu vou dizer para vocês por que isso aconteceu. Quando eles passaram para alcançar essa terra prometida, a Bíblia conta nos capítulos anteriores que os efraimitas, eles foram até o Jordão, e Jordão tem uma simbologia muito tremenda. Eles foram até o Jordão, mas não passaram o Jordão. Eles ficaram às margens do Jordão, e ali eles começaram a sua vida. Mas os gileaditas passaram e ficaram do outro lado. Olha o que acontece. Eram do mesmo povo, mas ficaram o quê? Afastados. Mais uma lição para nós nessa manhã. O que significa Jordão? Todo tempo na Bíblia, todas as vezes que teve que se atravessar o Jordão, era como se uma mudança de vida acontecesse. É como se fosse um divisor na vida das pessoas. No Jordão aconteceu coisas tremendas. Nós já vemos por Jesus. Oh, aleluia! Nota-se que esse grupo não atravessou. É só você chegar perto. Às vezes nós chegamos perto da verdade. Às vezes nós até ouvimos a verdade, mas nós não queremos
passar por ela. Quando passamos pelo Jordão, coisas tremendas acontecem. Quando nós decidimos nos batizar, quando nós decidimos, um pregador lança uma palavra e você fala: olha, eu não estou entendendo, tem muita coisa para eu aprender, mas algo está mexendo comigo. Eu vou passar por esse Jordão, eu vou dar um passo, aleluia. E Deus começa a mover. Mas quando nós recuamos, começamos a criar um outro dialeto. Superficialmente, você não encontra pessoas que são maravilhosas. Elas falam: eu tenho Deus, eu só não frequento a igreja todos os dias. Eu tenho Deus. E você vê que às vezes são pessoas maravilhosas. Pessoas que falam de igreja. Pessoas que fazem atos, de bondade tremendo. Até muito mais do que eu e você. Você vai encontrar pessoas que servem com excelência. Eu tenho uma tia, o coração muito duro, para a verdade do evangelho. Mas ela faz um trabalho social numa igreja no interior de São Paulo. Ela assim, de manhã, de tarde, para ela aquilo é a recompensa dela no Senhor. Ela está fazendo para Deus. Tem as festas, negócio de festa junina, ela dá todos os doces. Você entende? Está à beira do Jordão, fala de Deus, faz boa ação, até participa, de cultos, entende? Mas o dialeto é diferente. O significado é o mesmo, mas o dialeto é diferente. Por isso que nós vivemos em constante problema. Porque aquele que realmente tem convicção, ele não briga com o outro. Ele procura passar a vida de Deus. Agora, quando nós não temos essa certeza, entramos em conflito. E o que aconteceu aqui? Houve uma revolta. Porque um grupo disse assim: quer saber? Eles é que estão deserdados. Assim disseram. Verso 4, aí Jefté juntou todos os homens de Gileade, e eles guerrearam contra os homens de Efraim, e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês moram nas terras de Efraim e de Manassés, e são desertores. Começou a troca de ofensa. Olha só, começou uma história com um grupo, um inimigo, um foco, um alvo. Presta atenção e traga isso para a sua vida. Será que você não desfocou em alguma área? Será que nós não estamos desfocando de alguma área da chamada de Deus para a nossa vida? Esse grupo de Deus, esse grupo de Israel, ambos, um provocou o outro porque não entendeu, e no fim o outro também não teve sabedoria. Falou: quer saber? Quem deserdou foi ele, nós vamos cair pro tapa. E sabe o que eles fizeram? Colocaram uma senha em um código. Código de vida ou morte. A vida e a morte, diga, está na minha boca. Diga isso. A vida e a morte está na minha boca. Eu posso lançar palavras que vão dar vida, mas eu posso lançar palavras que vão gerar morte. E o que aconteceu aqui? Teve que haver um rompimento. Aqueles efraimitas precisavam passar o Jordão. Talvez nessa manhã nós precisamos passar esse Jordão para nos alinhar naquilo que Deus quer. Não é você carregar um peso. Aí eu tenho que obedecer a pastora, cumprir essa regra, porque senão você precisa ter um entendimento dela. Você fala: não, Senhor, se o Senhor instituiu algo, estabeleceu algo, eu vou fazer. E o Senhor vai fazer nascer no meu coração. Porque se eu não fizer, eu sei que eu não estou demonstrando o meu amor. E eu primeiro preciso demonstrar o amor pelo Senhor. Como é que eu posso dizer que amo você, Fafá? Que amo o Senhor, se eu não consigo nem amar a Fafá? Quase doideira dela. E fala: eu amo a Deus, mas a Fafá não aguento. Eu amo a Deus, mas não dá para suportar o Laurence. Eu até fico, eu pego aquele versículo de Romanos, suportai. Eu suporto. Nós precisamos morrer hoje, nessa manhã. Morrer como eu estou morrendo em casa. Para que a glória do Senhor possa ser manifesta. Estou tendo que morrer em várias áreas. E o meu linguajar tem que ser o linguajar da vida. E aqui, eles fizeram ali estabeleceram algo.
se vocês passarem pelo Jordão, quando vocês estiverem passando no Val do Jordão, Val era o único lugar que podia atravessar, e eles todos tinham que passar por ali. Não tem como te correr. Todos nós temos que passar por ele, amém? Na presença dele. Não tem como alcançar vida se não morrermos e nascermos de novo para Cristo. Não tem como. Aleluia. E ele diz assim, olha, quando eles tentarem escapar, eles vão passar aí pelo rio, mas tem uma senha. Se falar, era um nome que significa córrego, ou rio que flui. Se eles pronunciarem, era o dialeto deles. Se eles pronunciarem Shibolete, eles podem passar, porque eles são gileaditas. Se eles falarem si, nós vamos entender que eles têm que morrer, porque eles são efraimitas. Então você vê que uma palavra que significava a mesma coisa, na verdade, era igual. Lembra o que eu estou falando? Você pode até falar igual, pode até achar que está pregando bem, mas se não estiver alinhado, você morre. Era o mesmo povo. E quando eles estavam passando ali e não conseguiam falar, a gente pode até tapear, moraram lá, estabeleceram as suas casas lá, mas chegou no grande dia, quando eles pronunciavam e tinham uma falha. Lembra como eu falei da japonesa? Agora. Mesmo que ela fale agora, a identidade dela está no Japão. A identidade correta estava com aqueles gileaditas. Talvez nós estamos aqui e perdemos a nossa identidade. Dá até para entender, mas você está no agora. Eu vou entender. Você não entende se ela falar? Senta aqui agora. Senta aqui agora. Você fala, puxa, né? Brasileira não é. Mas eu estou entendendo. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Mas a Bíblia diz que as nossas obras vão passar pelo... O quase não passa. O quase não passa. Tem que ser. Aparentemente está tudo bem, estamos buscando, estamos pregando, estamos achando que está... Mas como é que está o nosso coração diante desse reino? E declaramos, né, a nossa casa primeiro, você vai declarar nessa manhã, alinhada com o céu. Oh Deus querido, declaramos, Senhor, sobre as nossas casas, oh Pai, um nível, Senhor amado, de Shibolete, que traz a vida, Senhor. Não queremos falar si, mas queremos falar shi. Não queremos, ó Pai amado, falar quase igual, queremos estar igual, queremos amor incondicional, como o Senhor ministrou no meu coração. Senhor, o negócio está ruim, está difícil, Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nessa manhã, e eu te convido, se você quiser estar nesse padrão com Deus, eu não sei o que precisa ser ajustado. Eu já compartilhei com vocês que o meu coração tem estado aberto para o ajuste do Pai, e ajuste do Senhor dói, alinhar a linguagem do céu dói. Oh Deus, eu montar algo para mim, Senhor, e falar, ó Pai, o teu nome é uma beleza, mas quando o Senhor diz não é dessa maneira, minha filha, você precisa descer para eu subir, você precisa descer na casa do oleiro, para falar igual o seu pai. Oh, quem quer falar igual o Pai nessa manhã? Oh, se coloque diante do Rei e diga, Senhor, eu quero uma linguagem do céu. Senhor, eu quero a minha casa falando a linguagem do céu. Eu não quero, Senhor, oh Deus, eu não quero estar na igreja como religiosa. Eu não quero estar na igreja, Senhor, só para trazer a minha oferta, para trazer, Senhor, o meu dízimo, ou para vir na ceia do Senhor. Não, Senhor, eu quero estar aqui com meu coração ardendo. Eu quero estar aqui, Senhor, queimando, Senhor. Eu posso me divertir sim, eu posso passar uma semana pulando, Senhor amado, na praia, Senhor amado, comendo churrasco, isso é maravilhoso, em comunhão com os meus irmãos, mas dentro de mim está dizendo, Senhor, que saudade de te adorar, que saudade, Senhor amado, de estar com os meus irmãos se rendendo diante de ti. Essa vontade tem que ser mais
maior do que a do churrasco. Essa vontade tem que ser maior do que a praia. Oh Deus, renova-nos nessa manhã, renova-nos, Senhor, e dá sede de Ti. Oh, vai renovando, Espírito Santo de Deus, linguagem do céu, Senhor, uma linguagem do céu, a linguagem de vida, a linguagem, Senhor amado, oh Deus, que não tem, Senhor, nada, Senhor, diferencia. Oh Deus, declaramos sobre a nossa casa, Pai, um alinhamento. Declaramos, Senhor amado, como ministros, ó Pai, ó Deus amado, como igreja, um alinhamento. Declaramos, Senhor amado, ó Deus, que sobre, Senhor amado, o camisado, e sobre, Senhor, ó Deus e Cesar, que sobre, ó Deus amado, aqui o exame, Pai, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa invadir de tal maneira, Senhor, possa haver um quebrantamento, Senhor, ó Deus, de todo achismo. Senhor amado, nós não podemos achar que a nossa visão é melhor, não podemos achar que nós temos a melhor palavra, não, Senhor, ó Deus amado, nós temos, ó Pai amado, que procurar o nosso inimigo como, ó Deus, comum, Pai. Queremos que as igrejas estejam cheias de almas sedentas, ó Deus, de pessoas, ó Pai amado, que se rendam aos Teus pés por uma palavra de verdade, por uma palavra de vida, por uma palavra, Senhor, que está alinhada ao céu, e que quando, Senhor amado, alguém for falar, mas e o Betano e a outra igreja? Não, todos nós aqui falamos a mesma língua, pensamos às vezes de forma diferente, mas lá é uma bênção, oh, lá também é uma bênção, lá o derramar de Deus é tremendo, oh, aqui Deus faz de uma maneira, lá Deus faz de outra, mas o importante é que Deus faz, porque Ele é único e soberano, e Ele quer arrebanhar as nações, e vai começar, Senhor amado, pela nossa vizinhança, no nosso trabalho, a nossa linguagem vai mudar. Vamos nos alinhar, Senhor, as fábricas, Senhor amado, ó Deus, os servos de Deus que estão nas fábricas, Senhor amado, toda a maldade de falar uns contra outros, Senhor amado, quebra isso agora. Demônio, oh, que quer vir, Senhor, colocando, Senhor amado, essa dissensão para que vidas não vão para a tua casa. Essa palavra que foi lançada sobre o exume, que não vai romper, que já está morto, que já está falido, eu declaro, mentiroso é você, Satanás. O exume vai expandir com o evangelho de reino, o exume será impactado, porque onde o povo entrar, eu declaro que as igrejas estarão cheias do amor verdadeiro, estarão cheias, Senhor amado, da palavra certa, alinhada. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos nessa manhã, Senhor, vem alinhar nossa casa, Senhor, visita cada um nessa manhã. Em nome de Jesus, papai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua igreja. Senhor, visita aqueles que não estiveram aqui. Coloca uma chama neles. Os que não puderam vir, tu sabes. Mas aqueles que poderiam estar aqui, Senhor, tu também sabes, ó Pai. Ó Deus, começa a mover as casas. Senhor, começa a inquietar as igrejas. Espírito Santo, coloca uma insatisfação. Ó Deus amado, coloca mesmo, Senhor, um desejo de que algo aconteça diferente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh Senhor, declaramos, Senhor, uma só linguagem, a linguagem do céu. Nos lares, a linguagem do céu. Na educação dos filhos, a linguagem do céu. Oh Deus amado, no nosso trabalho, a linguagem do céu. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã.